Os pousos realizados durante o programa Apollo têm sido, ao longo das décadas, um tema recorrente para aqueles que defendem teorias da conspiração. Muitos céticos ainda questionam a veracidade das missões lunares, alegando que o homem jamais teria pisado na Lua. Dentro desse fascinante e controverso cenário, surge uma história ainda mais enigmática: a suposta missão secreta Apollo 20. Essa missão, envolta em mistério, teria revelado a descoberta de uma nave espacial alienígena na superfície lunar. Convidamos você a nos acompanhar nesta intrigante jornada para desvendar os segredos por trás dessa alegação, mergulhando em um dos capítulos mais fascinantes e desafiadores das teorias conspiratórias ligadas à exploração espacial. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Missões Apollo. Apollo 11, a missão que levou os humanos à Lua, em julho de 1969, é a conquista mais famosa do histórico programa espacial Apollo na exploração humana do espaço. O programa foi iniciado pela NASA no início da década de 1960. O programa Apollo terminou em dezembro de 1972, com a missão Apollo 17 depois de uma série de pousos de sucesso na Lua, mas uma suposta missão chamada Apollo 20 tem sido objeto de mistério e suposições. A Apollo 20 continua rodeada de mistério e controvérsia, ao contrário das outras missões conhecidas. O histórico da Apollo 20 pode ser melhor compreendido se colocado dentro da história mais ampla do programa Apollo. A NASA se propôs a alcançar objetivos científicos depois das missões Apollo que aumentariam nosso conhecimento da Lua e a habilidade humana para voos espaciais. O orçamento cortado, as novas prioridades e o declínio do interesse público após os primeiros pousos na Lua levaram à suspensão e eventual conclusão do programa. A utilização de veículo explorador da Lua que permitiu que os astronautas explorassem distâncias maiores na superfície lunar foi uma característica definidora da Apollo 15, 16 e 17. As missões que se seguiram queriam saber mais sobre o passado geológico da Lua, então eles se concentraram em áreas montanhosas. Mas a frenética corrida entre os Estados Unidos e a União Soviética para explorar a Lua tinha diminuído, e a atenção sido transferida para outros aspectos do espaço, como o crescente programa de ônibus espacial. Conforme a cronologia da NASA, a Apollo 20 não é uma missão válida. Após as missões lunares do programa Apollo terminarem no final da década de 1970, rumores começaram a circular sobre a Apollo 20. De acordo com algumas afirmações, foi uma operação clandestina que ocorreu em 1976, com o objetivo declarado de estudar uma nave espacial alienígena na Lua. Essas histórias começaram a circular entre grupos de teóricos da teoria de conspiração e entusiastas de OVNIs, onde rapidamente ganharam força. A teoria da conspiração sobre a missão Apollo 20 afirmava que foi um esforço conjunto entre a União Soviética e os Estados Unidos para recuperar tecnologia de uma nave alienígena que caiu. Os teóricos da conspiração afirmam que a operação foi realizada secretamente, longe do escrutínio público e do monitoramento oficial do Congresso. O astronauta francês aposentado Philippe Platt, que usa as iniciais P, em 2007 publicou vídeos e o que parecem ser documentos alegando que a Apollo 20 pousou na Lua perto da cratera Tycho. Esta se tornou a história mais famosa da Apollo 20. Esses relatórios indicam que a nave espacial que os astronautas descobriram pertencia a seres extraterrestres e tem milhares de anos de antiguidade. A narrativa progrediu com informações de que a nave espacial continha tecnologia alienígena, artefatos e até corpos preservados de criaturas alienígenas. Fotos capturadas durante a missão que supostamente pretendiam demonstrar estas descobertas começaram a circular em redes sociais, o que aumentou muito a curiosidade e suspeita das pessoas. Tanto cientistas como antigos funcionários da NASA expressaram sérias dúvidas sobre estas afirmações. Os especialistas acreditam amplamente que a narrativa é uma fabricação ou engano, em vez de um pedaço legítimo da história da exploração espacial devido às inconsistências, a falta de evidências corroborativas e a ausência de documentos oficiais ou dados da missão Apollo 20. Há muito tempo que a NASA afirmou que a Apollo 20 nunca aconteceu.
O programa Apollo terminou com Apollo 17 e nem foram planejadas ou financiadas missões lunares adicionais. De acordo com declarações oficiais dadas que a NASA documentou meticulosamente em cada viagem, o fato que a Apollo 20 está visivelmente ausente dos registros da NASA confere credibilidade à afirmação de que nunca aconteceu. Depois da Apollo 17, a NASA também detalhou os motivos científicos, orçamentários e logísticos para a conclusão do programa Apollo. Foi feito um verdadeiro esforço para melhorar o programa de ônibus espacial para que pudesse entrar no espaço de uma forma mais sustentável. O clima político, as limitações financeiras e os objetivos constantemente mutáveis do Programa de Exploração Espacial dos Estados Unidos impossibilitaram continuar com as missões Apollo. Apollo 17. Como mencionado anteriormente, a missão Apollo 17 foi oficialmente a última missão Apollo. Foi lançada em 7 de dezembro de 1972 e foi o empreendimento mais ambicioso do programa Apollo da NASA, representando uma conquista significativa na exploração espacial humana. Apollo 17, com sua tripulação lendária, incríveis descobertas científicas e avanços importantes em nossa compreensão da Lua, representa a culminação dos esforços da exploração lunar da NASA. Quando a Apollo 17 partiu, a NASA já tinha completado 16 missões anteriores, que resultaram em uma grande quantidade de conhecimento científico e experiência de voo espacial. A Apollo 17 não somente foi planejada para continuar esta tradição, mas também para levar a exploração lunar mais longe do que nunca. Os principais objetivos da Apollo 17 eram realizar extensos estudos geológicos da Lua e coletar amostras da superfície lunar, para melhorar a compreensão científica da composição e da história da Lua. A expedição se concentrou no Vale Taurus-Littrow, que se acredita incluir características geológicas que indicam atividade vulcânica e crateras de impacto, que o tornam em um local atraente para a pesquisa científica. A equipe da Apollo 17 era composta por Eugene A. Cernan, comandante da missão e última pessoa a andar na Lua, Harrison H. Schmitt, piloto do módulo lunar, geólogo e o primeiro cientista a pousar na Lua, Ronald E. Evans, piloto do módulo de comando, encarregado de operar o módulo de comando em órbita lunar, todos eles astronautas muito experientes. Em 7 de dezembro de 1972, a Apollo 17 decolou do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, em um foguete Saturno V. A nave espacial foi composta por 2 módulos, um módulo de comando chamado América e um módulo lunar chamado Challenger. Depois de um caminho bem-sucedido para a Lua, o módulo lunar se separou do módulo de comando, e Cernan e Schmitt pousaram na superfície lunar em 11 de dezembro de 1972. A missão Apollo 17 ficou famosa por sua permanência prolongada na superfície lunar, durante o qual Cernan e Schmitt realizaram aproximadamente 75 horas de experimentos científicos e estudos geológicos. Os astronautas concluíram 3 caminhadas lunares com um total de aproximadamente 22 horas de atividade extraveicular. Eles arrecadaram um total de 110 quilos de amostras de rochas lunares e do solo que depois levaram à Terra para estudá-las. A tripulação explorou a fundo as estruturas geológicas, incluindo o Vale de Taurus-Littrow, que se distingue pelo seu panorama distintivo de características vulcânicas antigas e crateras de impacto. O trabalho de campo de Cernan e Schmitt contribuiu significativamente para a compreensão da história evolutiva da Lua. A tripulação da Apollo 17 instalou uma variedade de instrumentos científicos, incluindo um experimento de perfil sísmico lunar que monitorava a atividade da superfície lunar, e um experimento de composição do vento solar que ajudou a estudar as interações do vento solar com a superfície lunar. A presença de Harrison Schmitt, um geólogo profissional, representou uma mudança dramática na seleção de astronautas para as missões lunares. Sua experiência permitiu uma compreensão mais detalhada da geologia lunar, o que resultou em importantes descobertas científicas. Cernan e Schmitt deixaram a superfície lunar a bordo do Challenger em 14 de dezembro de 1972, se encontrando com Evans em órbita ao redor da Lua. Daí então, a tripulação iniciou seu retorno à Terra, aterrissando no Oceano Pacífico no dia 19 de dezembro de 1972. O programa Apollo da NASA de 1972 foi concluído com a bem-sucedida missão Apollo 17, deixando uma incrível marca na história da exploração espacial. A missão Apollo 17 não só marcou o culminar dos esforços de exploração lunar da NASA, mas também melhorou consideravelmente a nossa compreensão da Lua
e da ciência planetária. As amostras coletadas durante a missão forneceram dados valiosos para pesquisadores que estudaram a história geológica da Lua, os processos da superfície dela e os possíveis recursos para as futuras verificações lunares. As conquistas da Apollo 17 despertaram um interesse renovado entre o público e a exploração e pesquisa espacial. Missões Apollo canceladas. O cancelamento das missões. Apollo restantes após a ida da Apollo 17 foram influenciadas principalmente devido a vários fatores, incluindo restrições de financiamento, mudanças nos objetivos da exploração espacial e o panorama mutável da tecnologia. Após o sucesso do programa Apollo e a conquista histórica de transportar astronautas para a Lua, a NASA enfrentou pressão crescente para justificar as despesas de mais missões lunares. O programa Apollo era um empreendimento caro, e no início da década de 1970 foram implementados recortes nos orçamentos devido a problemas econômicos nos Estados Unidos, como inflação e aumento de gastos públicos. Como o entusiasmo do público diminuiu após a emoção inicial dos pousos na Lua, o Congresso se tornou menos comprometido com o financiamento de futuras missões. Os responsáveis pelas formulações políticas começaram a considerar como poderiam ser usados mais fundos governamentais eficazes atribuídos à NASA, especialmente diante de outros desafios internos urgentes. A NASA estava conduzindo uma avaliação estratégica de seus objetivos de exploração espacial quando a Apollo 17 completou com sucesso sua missão em dezembro de 1972. A atenção começou a se concentrar no desenvolvimento de novas tecnologias e investimento em programas como o ônibus espacial, que prometeu oferecer um veículo reutilizável para uma variedade de missões, incluindo lançamentos de satélites e futuras explorações espaciais. A NASA começou a priorizar os esforços que poderiam levar a uma presença humana a longo prazo no espaço, em vez de mais pousos na Lua. A criação da primeira estação espacial dos Estados Unidos, a Skylab, demonstrou a intenção da agência de priorização de períodos prolongados em órbita baixa da Terra, a investigação científica e as ciências da vida. Depois da Apollo 17, o entusiasmo do público pelo programa Apollo diminuiu, à medida que os Estados Unidos se concentraram mais em assuntos internos, como a Guerra do Vietnã, movimentos pelos direitos civis e crises energéticas. O ambiente cultural do início dos anos 1970 mudou as prioridades e a posição pública para futuras missões lunares, influenciando o apoio legislativo. Múltiplos pousos bem-sucedidos na Lua, incluindo Apollo 11, 12, 14, 15 e 16, geraram sentimento de realização, fazendo com que futuras missões lunares fossem menos necessárias. Havia menos apoio universal para gastar recursos do governo em mais pousos na Lua, enquanto muitas pessoas estavam preocupadas com sérios desafios na Terra. Após inúmeras missões Apollo bem-sucedidas, a conscientização sobre os riscos inerentes a voos espaciais tripulados aumentou consideravelmente. A trágica perda da tripulação da Apollo 1 em 1967, durante um teste antes do lançamento, destacou os perigos de voos espaciais tripulados, o que promoveu o aumento dos padrões de segurança e revisão do design de naves espaciais. Com o foco em garantir a segurança e confiabilidade dos futuros voos, a NASA começou a avaliar o futuro da viagem espacial humana além da Lua, incluindo Marte e outros destinos potenciais. O programa Apollo tinha um impacto duradouro na exploração espacial, alcançando grandes objetivos e lançando as bases para as futuras operações espaciais. Apesar do cancelamento de missões Apollo adicionais, o conhecimento adquirido na Lua, os avanços na tecnologia de naves espaciais e a experiência de voos espaciais humanos continuaram informando iniciativas futuras. A mudança para outros objetivos, como o desenvolvimento do ônibus espacial e os futuros programas além da órbita baixa da Terra, marcou o início de uma nova era em exploração espacial humana, baseada em realizações do programa Apollo. Missão Apollo 20. Grande questão permanece: alguma vez houve uma missão Apollo 20? Aparentemente, esta suposta expedição envolvia a exploração de uma antiga nave alienígena na Lua, o que despertou o interesse tanto dos entusiastas de OVNIs como dos teóricos da conspiração. A ideia da conspiração do Apollo 20 ganhou força no começo dos anos 2000, ajudado pela internet e diferentes canais de mídia que promoveram conteúdos relacionados com OVNIs. Os entusiastas da hipótese alienígena
começaram a afirmar que a meados dos anos 70 foi lançada uma missão clandestina chamada Apollo 20, com a intenção de explorar o que foi relatado como uma nave espacial alienígena descoberta do lado escuro da Lua. Os defensores desta ideia alegam que a NASA realizou a Apollo 20 em total sigilo, após o fim das missões Apollo de modo público. Conforme a conspiração, o presidente Richard Nixon supostamente sancionou a expedição que incluiu os astronautas William Rutledge, Leona Snyder e um misterioso astronauta chamado Dr. Z. As reivindicações da missão Apollo 20 incluem numerosos componentes essenciais que atraem tanto aos teóricos da conspiração como os fãs de OVNIs. Os defensores afirmam que o Apollo 20 descobriu uma enorme nave alienígena na Lua que descrevem como Ares 1. As afirmações reportadas por Rutledge detalham a entrada na nave, o passeio pelo seu interior e o trato com estruturas que se assemelham a uma sociedade extraterrestre avançada. Rutledge e outros defensores da teoria apresentaram imagens que teriam sido levadas durante a missão, afirmando que mostram tanto a nave alienígena como vários artefatos. No entanto, os críticos observaram frequentemente que muitas dessas fotos carecem de credibilidade e podem ser refutadas ou explicadas usando o conhecimento existente da geologia lunar. A conspiração ficou ainda mais sensacionalista quando surgiram rumores de que a missão Apollo 20 descobriu 2 corpos alienígenas a bordo da nave, um masculino e outro feminino, o que implica um enredo próprio de ficção científica. Rutledge afirmou que os corpos estavam preservados usando tecnologia moderna. A narrativa da conspiração gira em torno da ideia de que o governo dos Estados Unidos, especificamente a NASA, escondeu agressivamente a existência da nave extraterrestre e as descobertas realizadas durante a suposta missão Apollo 20. Esta declaração capitaliza o ceticismo geral em relação às entidades e agências governamentais, reforçando a impressão de que grupos poderosos retêm informações críticas da sociedade. Apesar de sua atratividade, a hipótese da conspiração da Apollo 20 é recebida por cientistas e especialistas espaciais com ceticismo generalizado. A falta de documentos oficiais, papelada ou testemunhas confiáveis que comprovem a realidade da Apollo 20 é um grande obstáculo para a credibilidade da teoria. Os arquivos da NASA são imensos, e quaisquer missões adicionais que envolvam voos espaciais tripulados teriam sido meticulosamente documentadas, mas não existe tal prova. As circunstâncias que estão subjacentes às declarações de Rutledge e os supostos artefatos foram investigadas e encontraram falta de rigor científico. As imagens descritas foram criadas por alterações ou identificações erradas de características lunares conhecidas, e as alegações sobre tecnologia alienígena superiores ainda não foram provadas, e inclusive, os entusiastas dos OVNIs estão divididos sobre o cenário da Apollo 20. Algumas pessoas contestam a narrativa, enfatizando a importância de evidências sólidas e expressando insatisfação com declarações fúteis que podem desviar conversas importantes sobre ocorrências aéreas misteriosas. William Rutledge. William Rutledge é frequentemente associado com a suposta missão Apollo 20. Esta missão, que a NASA nunca confirmou ou reconheceu, diz que apresentou uma viagem secreta à Lua na década de 1970 para investigar uma antiga nave espacial alienígena. As acusações de Rutledge, combinadas com suas credenciais como ex-comandante da Força Aérea, despertaram grandes dúvidas e interesse sobre o programa Apollo e sua suposta agenda secreta. Porém, sua história levantou algumas questões sobre a credibilidade de suas declarações, uma vez que documentos oficiais não suportam seus laços com a NASA ou qualquer participação em missões genuínas da Apollo. O programa Apollo, que começou em 1961, planejou colocar humanos na Lua e devolvê-los à Terra de forma segura. Alcançou esse objetivo com Apollo 11 em 1969 e continuou com missões futuras até a Apollo 17 em 1972. Conforme o registro oficial, a Apollo 17 foi o último voo tripulado para a Lua sem missões numeradas 18, 19 ou 20. Rutledge ganhou destaque online no início de 2000, afirmando que o Apollo 20 foi uma missão secreta realizada em 1976, após o fim do programa Apollo oficialmente reconhecido. Rutledge disse que a viagem era para estudar uma nave espacial descoberta na Lua, que ele alegou ser de origem extraterrestre. De acordo com Rutledge, o objetivo principal da Apollo 20 era estudar uma gigantesca nave alienígena abandonada na Lua.
descreveu a entrada da nave e a descoberta de artefatos incomuns que indicavam tecnologia superior e uma civilização alienígena possivelmente perdida, suas descrições também evocaram imagens de outras coisas e estruturas que ele acreditava serem parte da nave alienígena. Uma das características mais surpreendentes da história Rutledge é a afirmação de que os astronautas descobriram corpos alienígenas preservados dentro da nave. Ele afirmou que um dos restos mortais era feminino e em um estado comparável ao de mumificação, da qual ele falou longamente em seus filmes e entrevistas. A premissa central da história de Rutledge é que o governo dos Estados Unidos participou de um encobrimento das verdadeiras descobertas da missão Apollo, particularmente da Apollo 20. Ele disse que houve um esforço deliberado para manter esse conhecimento escondido do público, permitindo o mistério de OVNIs e vida extraterrestre resistirá. O mundo científico vê geralmente as declarações de Rutledge com suspeita. Os críticos apontam com desconfiança a falta de evidências de apoio e documentação respeitável que estabeleça a presença de Apollo 20. As imagens e artefatos reportados por Rutledge também foram objeto de investigação, com muitos determinando que são fenômenos lunares editados ou mal compreendidos. Embora não haja evidências definitivas que apoiam as declarações de Rutledge, sua história demonstra o fascínio contínuo de público com os OVNIs e a vida alienígena. A conspiração da Apollo 20 destaca como as histórias de segredos do governo e verdades ocultas podem despertar interesse público, impulsionando a hipótese e o debate sobre viagens espaciais. Enquanto a humanidade luta por entender seu lugar no universo, a história de Rutledge serve como um lembrete da complexidade da verdade, a crença na ciência, a exploração e o desconhecido. Mona Lisa. O termo Mona Lisa na Lua se refere a um mito e uma teoria de conspiração circulando entre entusiastas de OVNIs e teóricos da conspiração sobre uma suposta imagem de uma mulher alienígena descoberta na superfície lunar. Conforme a história, esta imagem foi captada por fotografias tiradas durante as expedições lunares, especificamente as missões Apollo. A história implica que os astronautas, ou as expedições de missões espaciais, em particular as missões Apollo, fotografaram estruturas e rostos na Lua durante suas viagens. Algumas pessoas alegaram ter visto uma figura que coincide com a famosa pintura de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa. O que levou ao uso desse título para descrever a suposta mulher alienígena é um conceito conhecido como pareidolia, no qual as pessoas enxergam formas ou padrões familiares, frequentemente rostos similares aos rostos humanos, ou objetos e imagens aleatórias. Ao estudar imagens lunares, os fãs frequentemente apontam inúmeros aspectos que eles interpretam como rostos ou figuras, como essa suposta mulher alienígena. Ao longo do tempo, o mito da Mona Lisa na Lua ganhou terreno em círculos de teoria da conspiração, com alguns afirmando que essas imagens são evidências de vida extraterrestre ou civilizações avançadas que habitavam a Lua no passado. Alguns teóricos acreditam que entidades governamentais esconderam esses fatos para encobrir a existência de vida alienígena. O mito da Mona Lisa na Lua reflete um interesse popular pela vida extraterrestre e a noção de que os humanos não estão sozinhos no universo. Foi destaque em fóruns, blogs e filmes sobre OVNIs e exploração lunar. Ao longo de toda a cultura popular, referências à vida alienígena, descobertas incomuns na Lua e a possibilidade de verdades ocultas têm inspirado muitas obras de ficção e não ficção, aumentando a atração por histórias como a da Mona Lisa. Os especialistas em viagens espaciais e fotografia apontam que declarações sobre a Mona Lisa ou figuras alienígenas semelhantes não têm dados científicos confiáveis, e embora a história capture a imaginação e desperte interesse pela vida extraterrestre, tais reivindicações devem ser abordadas com ceticismo. Havendo uma missão Apollo 20 ou não, estou convencido de que a NASA mantém numerosos tópicos sensíveis em segredo. Você acha que a missão Apollo 17 foi a última, ou você acredita nas afirmações de William Rutledge na Apollo 20? Por que não nos conta nos comentários abaixo? Bom, por hoje era isso. Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comente também a sua opinião sobre o assunto. Gostaríamos de saber. Obrigado por assistir e até a próxima.